Bom, pessoal, o artigo 1518 do Código Civil, ainda dentro do capítulo 2, do casamento, né, especificamente da capacidade para o casamento, o artigo 1518, na sua redação, no seu caput, fala o seguinte: até a celebração do casamento, podem os pais, tutores ou curadores revogar a autorização. Pessoal, a autorização concedida pelos pais, tutores ou curadores com vistas ao casamento de menores na faixa etária dos 17 anos completo aos 18 incompletos, ou de pessoas maiores de idade sob cautela, é ato eminentemente revogável, tá? Por que isso? Por que revogável? Isso porque a situação original deflagradora do assentimento pode vir a sofrer alterações capazes de recomendar a retirada da primitiva anuência. É o que acontece, por exemplo, quando os pais descobrem que o noivo da filha é homossexual, delinquente ou utiliza entorpecente. Aqui, pessoal, eu quero fazer uma ressalva que não é preconceito ao homossexualismo. É que, de repente, o menino está se casando por causa de culpa incutida pelos pais, entendeu? Porque ele não gosta de mulher, mas os pais obrigam ele a casar com a menina para ficar bem na fita com a sociedade. Só fazendo essa ressalva aqui que eu não estou com preconceito, de maneira nenhuma, né? Ninguém melhor do que as pessoas alencadas nesse dispositivo. Quem são essas pessoas alencadas nesse artigo 1518? Pais, tutores e curadores, para, analisando as circunstâncias, decidir se o assentimento ou consentimento inicial deve ou não ser mantido. Porque a gente está falando de menor, né, pessoal? Presumidamente, não tem a maturidade bastante para suportar o peso de uma decisão de tamanha envergadura que é o casamento. Por isso, a lei confere aos seus pais, tutor ou curador, a prerrogativa de revogar a autorização anteriormente dada. Tá? O Flávio Tartucci, ele aborda a revogação do testamento como uma manifestação do princípio da autonomia da vontade, que é um dos pilares do direito civil. Tartucci explica que o artigo 2018 permite ao indivíduo adaptar-se suas últimas vontades às circunstâncias alteradas de sua vida, especialmente em relação à pessoa que ele deseja beneficiar. Isso particularmente é revelado no contexto jurídico de um casamento iminente, onde o testador pode desejar reavaliar a distribuição de seus bens à luz do seu novo estado civil e das obrigações legais e morais que compõem o matrimônio. Maria Berenice Dias ressalta a importância desse artigo para proteger tanto a liberdade do testador quanto os direitos dos futuros cônjuges. Ela destaca que no contexto de um novo casamento, é essencial que o testador tenha flexibilidade para garantir que suas intenções reflitam a situação familiar atualizada. Dias também aponta que essa possibilidade de revogação serve como um mecanismo de equidade, evitando que decisões tomadas sob diferentes circunstâncias pessoais prejudiquem os direitos dos novos cônjuges e de outros herdeiros. Você vê que a Maria Berenice Dias, ela tem sempre uma visão mais humana. Que por mais que os pais, os tutores e os curadores podem revogar uma autorização, a Maria Berenice Dias coloca que tem que ter uma responsabilidade com relação a isso, porque a gente está lidando como é que eu posso dizer, com sentimentos, com a vida de dois cônjuges, né? Então, que o direito chama de nubentes. Então, essa revogação, ela serve como um mecanismo de equidade, ela não pode ser irresponsável, não pode ser tomada baseada em presunções pessoais. Então, para você chegar a revogar um casamento de um menor, tem que ser muito embasado, né? A revogação mencionada nesse artigo somente pode ocorrer até o momento em que a autoridade competente na celebração declara
a concreta existência do casamento. Isso significa que mesmo ao longo da celebração, e tendo já consentido os nubentes, ainda assim será possível revogar a autorização concedida ao menor, desde que o celebrante não haja feito a declaração prevista em lei. Para a revogação do consentimento, será utilizada a forma escrita. Tem que ser de forma escrita, tá, pessoal? Cabendo ao interessado entregar ao oficial do registro público o documento onde consta a sua posição. Tem que fazer uma declaração por escrito e entregar no cartório. Se o ato de revogar tiver lugar durante a celebração do casamento, poderá ser deduzido verbalmente. Em qualquer das hipóteses, não haverá necessidade de que se motive ou justifique a revogação, pois se os pais, tutores ou curadores podem assentir sem dizer o porquê de assim agirem, também lhes será permitido o retrato imotivado. Todavia, é importante considerar que, com a revogação, acontecendo a revogação, ela tem valor jurídico, tá? Equivalente ao da recusa em consentir. Poderá o nubente prejudicado ingressar em juízo requerendo suprimento judicial por alvará, conforme previsto no artigo subsequente, que vai ser o 1519. Se um dos pais revogar a autorização contra a vontade do outro, tal atitude equivalerá à negativa de consentimento, ensejando ou prejudicando o ingresso em juízo para solucionar o desacordo. É bacana, pessoal, que o direito tem sempre esses 2 pesos e 2 medidas. Que eu acredito que está alicerçado aí no princípio da ampla defesa, né? Então você percebe que se um dos pais, como a própria Maria Berenice Dias coloca, faz uma revogação baseada em motivos de circunstâncias pessoais que prejudicam os direitos dos novos cônjuges, esse cônjuge que se sentir injustiçado, ele pode ingressar em juízo requerendo suprimento judicial por alvará, conforme previsto no artigo 1519, que eu vou comentar no vídeo subsequente.